Amém, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Como vão? Boa noite, tudo bem? Passando aqui, queridos, em nome de Jesus, para te desejar uma boa noite, te desejar a paz do Senhor Jesus Cristo. E vamos, queridos, em nome de Jesus, continuar a leitura do livro de Provérbios, amém? Hoje é o capítulo 6, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor, engrandecido e exaltado seja o nome do nosso Deus, amém? Vamos dar, queridos, continuidade à leitura da palavra do Senhor e vamos ver o que o Senhor tem para as nossas vidas, amém? Através da sua palavra, em nome de Jesus. Aqui no capítulo 6, queridos, advertência contra o servir de fiador, amém? Diz assim: meu filho, se você ficou por fiador do seu próximo e se comprometeu com um estranho, está enredado com as palavras da sua boca e ficou preso pelo que você falou. Agora, meu filho, faça o seguinte para se livrar. Hoje você caiu nas mãos dessa pessoa. Vá, humilhe-se e importune o seu próximo. Não se deite para dormir, não dê descanso aos seus olhos. Livre-se como a gazela das mãos do caçador e como a ave das mãos do passarinheiro. Versículo 6. Advertência contra a preguiça. Vamos aprender, queridos, muita coisa dentro dessa palavra para as nossas vidas, amém? Versículo 6. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara a sua comida. No tempo da colheita, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Olha o grande exemplo que o Senhor nos ensina através da palavra dele, né? Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara a sua comida. No tempo da colheita, ajunta o seu mantimento. Quanto de nós precisamos, queridos, ter a sabedoria de Deus, né? Aqui o Senhor está nos ensinando, queridos, sobre as nossas vidas. Olha só a formiga. Quando nós olhamos como que ela faz, no verão ela prepara a sua comida e no tempo da colheita junta o seu mantimento. Que nós precisamos ter muita sabedoria, queridos, porque nós precisamos saber administrar tudo aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Amém? Principalmente a nossa vida financeira. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Duas perguntas. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá. Como um ladrão, a miséria atacará, como um homem armado. Aquele, queridos, a gente conhece, né? Assim, muitas pessoas, né, que não trabalham. Eu, pelo menos, eu conheço, né? Pessoas que não gostam de trabalhar, gostam de ser sustentada pelos outros, né? Não se esforçam, não têm uma visão, não têm um sonho, não têm um projeto de vida. Pessoas que querem estar nas costas de outras pessoas, que querem estar sendo sustentada pelos outros. Pessoas que não têm ânimo para viver, pessoas que não têm ânimo para crescer, que não têm ânimo para ter nada na sua vida, que não têm uma visão ampla, que não tem a mente ampla, a mente de crescimento, né? Pessoa que não planeja a sua vida, pessoa que não planeja, né, um futuro. Nós sabemos que tudo está nas mãos do Senhor, mas a gente também sabe que nós temos que nos esforçar, né?
Nós temos que nos esforçar, esforça-te, tem de bom ânimo. Nós temos que ter ação, atitude, para que a gente venha querer, queridos, algo para nossas vidas. A gente não pode ficar esperando cair do céu. A gente precisa se levantar. O Senhor, Ele fica lá do céu, só esperando a nossa atitude, a nossa ação. Tem coisas que não é Deus que vai fazer. Somos eu e você que temos que fazer. É a atitude, é a nossa ação, é o nosso levantar. Amém? Aí aqui no versículo 12. Antes do versículo 12 diz assim: a advertência contra a maldade. Perverso e vil é o que anda com a iniquidade na boca. Pisca os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade. Está sempre planejando o mal e semeando discórdia. Por isso a sua destruição virá repentinamente, de um momento para outro. Ficará irremediavelmente arruinado. Pessoas que têm um coração com discórdia, planejando o mal. Deus conhece o coração de cada um de nós. Deus sabe muito bem aqueles que têm um coração puro, aqueles que têm um coração sujo de maldade, sujo de discórdia. Mas a palavra do Senhor, ela diz aqui, né, que virá repentinamente a destruição sobre a vida dessa pessoa, né? De um momento para o outro ficará irremediavelmente arruinada. 6 coisas. Isso aqui, queridos, essa parte aqui da palavra do Senhor. Olha o que o Senhor vai nos falar nesse versículo, queridos. Nesses versículos. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e 1/7 a sua alma detesta. Olha só, as 7 coisas que o Senhor detesta, o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma detesta. Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre os irmãos. 7 coisas. A 7ª aqui diz que a alma do Senhor detesta. É muito forte, queridos, essa palavra. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e 1/7 a sua alma detesta. Primeira que o Senhor odeia: olhos cheios de orgulho. 2ª, língua mentirosa. 3ª, mãos que derramam sangue inocente. 4ª, coração que faz planos perversos. 5ª, pés que se apressam para fazer o mal. 6ª, testemunha falsa que profere mentiras. E 7ª, o que semeia discórdia entre os irmãos. E a palavra do Senhor diz: quão bom e suave é a união dos irmãos. Amém? Aqui no 20, diz assim, antes do versículo 20, advertência contra o adultério. Meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução de sua mãe. Tenha-os sempre amarrados ao seu coração, pendure-os no seu pescoço. Quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando acordar, falará com você. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Porque o mandamento é lâmpada, a palavra do Senhor, e a instrução é luz, a instrução do Senhor para as nossas vidas, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Como eu tenho falado, que o nosso Pai, Ele nos corrige quando estamos errados, e que nós somos, sim, disciplinados pelo Senhor, que é aqui, são o caminho da vida. Por isso, nosso Pai nos repreende e nos corrige, para nos levar a um caminho da vida,
um caminho de vida na presença dele. Eles o protegerão da mulher perversa e das lisonjas da mulher estranha. Não cobice no coração a sua formosura, nem deixe seduzir pelo seu olhar. O máximo que se paga por uma prostituta é um pedaço de pão. Mas a adúltera anda à caça de uma vida preciosa. Poderá alguém carregar fogo no colo sem que as suas roupas se incendeiam? Forte, né? Poderá alguém carregar fogo no colo sem que as suas roupas se incendeiam? Ou andará alguém sobre brasas sem que seus pés se queimem? Assim será. Aqui ele vai nos dar a resposta, queridos. Aqui desse versículo do 24 ao 28. Assim será com o que se aproximar da mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que tocar nela. 30. Não se despreza o ladrão quando faminto. Rouba para matar a fome. Não se despreza o ladrão quando faminto. Rouba para matar a fome. Pois este, ao ser apanhado, pagará 7 vezes tanto e entregará todos os bens de sua casa. Quem comete adultério não tem juízo. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e desonra, e a sua vergonha nunca passará, porque o ciúme desperta o furor do marido. Ele não terá compaixão no dia da vingança. 35. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então vamos focar aqui, queridos, a advertência contra a maldade, aonde eu li e reli para você, no versículo 16. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma 7ª a sua alma detesta. A primeira, como eu falei e vou repetir, olhos cheios de orgulho. O Senhor não se agrada de pessoas orgulhosas, olha só, né? O Senhor odeia uma pessoa orgulhosa. Tem pessoas, queridos, que, um exemplo, uma pessoa que ela está ali precisando de algo do Senhor, seja o que for, seja um bem material, seja na sua vida espiritual. Aí ela vai e busca, né? Mas quando vem sobre ela que o Senhor abençoa a vida dela, se ela não vigia, o orgulho entra no coração dela. E aí, logo ela vai dar os frutos do orgulho, né? Logo aquela pessoa vai começar a expressar. E muitas das vezes, queridos, o Senhor, ele entrega em nossas mãos para vermos quem nós somos. O Senhor nos mostra quem nós somos verdadeiramente por dentro, né? Então, tem situações que o Senhor ele só vai abençoar também, queridos, no momento que ele vê que você está preparado para receber algo, exatamente para que o orgulho não venha entrar no teu coração. Tem pessoas que pede. Aí, tá orando, tá buscando, o Senhor abençoa, mas com um tempo, queridos, o Senhor conhece o coração de cada um de nós. O Senhor nos conhece nosso caráter, o Senhor nos conhece, queridos. Então, Ele sabe muito bem como que nós vamos receber, como que nós vamos saber ali lidar com algo que Ele trouxe para as nossas vidas. E eu vejo, queridos, né? Eu já vi e eu vejo, né? Porque eu convivo com pessoas ao meu redor, né? Conheço pessoas de longe, pessoas de perto, aonde o Senhor abençoa e aí a pessoa se torna uma pessoa orgulhosa. Você vê eu já vi até, a pessoa muda até a sua forma de andar. A pessoa muda a sua forma de andar, de falar, já não fala mais com algumas pessoas. Quando Deus ali abençoa, né?
pessoas com carro novo, não tem a coragem de oferecer uma carona para o irmão. Quando oferece, é cheio de idolatria já no coração. O mais importante é o carro, não pode sujar, não pode isso, não pode aquilo, né? Então, eu conheci uma pessoa assim. E quando eu entrava no carro daquela pessoa, de carona, né, que eu ouvia indiretas, uma vez eu falei para o Senhor que eu não ia mais entrar no carro daquele irmão. Eu não ia mais entrar, porque eu não precisava passar por aquela humilhação, não precisava passar por aquilo, de ouvir aquelas coisas. Então, o Senhor, Ele observa tudo, queridos. Tem pessoas que se acham demais quando o Senhor abençoa com algo, seja material, seja espiritual. Também já vi pessoas receber tanto espiritual de Deus que ela humilha aquelas pessoas. Ah, porque só eu que posso profetizar, só eu que posso falar, só eu que posso isso, porque Deus me deu. Nada é nosso, queridos. Espiritual, nada é nosso, é do Senhor. Quando o Senhor Ele nos abençoa, não é para nós somente, é para que nós venhamos a compartilhar com o próximo, entende? Então, o Senhor Ele detesta, o Senhor odeia o orgulhoso, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa soberba. Tem muita gente assim dentro da igreja, pessoas soberbas, pessoas que não carregam mais a humildade no seu coração. Ela até começa uma vida com o Senhor, na humildade, mas com o passar do tempo, conforme o Senhor vai abençoando aquela pessoa, ela vai se tornando uma pessoa orgulhosa, ela vai se tornando uma pessoa soberba, muda a sua forma de falar, a sua forma de pensar, porque ela já está se achando ali, né? Então, mas o Senhor, Ele abate essas pessoas, abate o orgulho. Nós temos um exemplo de Nabucodonosor. O que aconteceu com ele? Ele foi parar num lugar onde ele ficou que nem um animal. O Senhor humilhou ele de uma forma para mostrar para ele: eu sou Deus, tu não é nada além de pó e cinza. Então o Senhor, Ele mostra para essas pessoas orgulhosas, pessoas soberbas, que Ele é Deus. Que Ele é Deus. Nós temos que ser pessoas humildes. Nós temos que carregar a essência do Espírito Santo de Deus, carregar o caráter de Cristo sobre as nossas vidas. A segunda coisa que o Senhor odeia é uma língua mentirosa. Nós temos, eu acredito que está em Tiago, não me lembro bem, que vai falar sobre a língua. Ela é o menor que temos sobre nós, o menor órgão, mas é o menor, porém, ao mesmo tempo, o pior. Porque da nossa língua, queridos, com esse menor órgão sobre nós, nós podemos, queridos, ir para o inferno. Nós podemos perder a nossa salvação por causa da língua mentirosa. Amém? O Senhor detesta pessoas que mentem, pessoas que inventam. Pessoas que estão inventando é pessoa mentirosa. A palavra do Senhor diz que o diabo, ele é o pai da mentira. Então, pessoas que vivem na presença do Senhor, mas que elas mentem, às vezes, queridos, tem pessoas que elas vão mentir porque elas vão... Eu já ouvi uma pessoa falar isso para mim, e uma líder, né? Uma líder. Não é mentir, né? Ela falou para mim, não é mentir. Mas era uma mentira. Lá no meu coração, o Espírito Santo de Deus já estava falando, né? É que não é para falar, não pode falar. Então vamos falar desse jeito, não. Quando a gente carrega a essência do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, já vem, queridos, automático dentro da gente. Isso é mentira. Já vem, queridos, não tem essa, porque vamos falar desse jeito, mesmo que você queira se esquivar da verdade, você está mentindo. Ah, não vamos falar isso aqui que é desse jeito, não. Vamos falar que é desse outro jeito. Você está mentindo. Não agrada o Espírito Santo de Deus. E tem muitas pessoas que acham que não é mentira. Tem pessoas que mentem, né, para se desviar de algo, ou porque não quer falar algo e acaba contando uma outra coisa que não tem nada a ver, é mentira. Pessoa mentirosa.
né? Então, terceira coisa que Deus detesta, mãos que derramam sangue inocente. Nós vemos, né, queridos, infelizmente isso acontece muito, né, no mundo todo, né? Pessoas que morrem inocentemente. O Senhor detesta. Estava até vendo agora recente uma pregação da pastora Pamela, né, que ela falou assim que tem muitas pessoas que oram muito. É um exemplo ali que ela deu, né? Pessoas que uma pessoa, um bandido, né, ali matou alguém da sua família, né? E ela ora para a pessoa que matou, né, alguém da sua família, algum ente querido da sua família. Mas tem vezes, queridos, que tem pessoas, nós temos aí o exemplo de Saul, né? Saul, ele desobedeceu ao Senhor. Saul, ele já não fez o que o Senhor mandou, né? O Senhor já tinha rejeitado ele, Samuel estava orando por ele. Samuel estava ali buscando, intercedendo por ele, mas o Senhor falou para Samuel que ele já tinha rejeitado. Então tem pessoas que já foram rejeitadas por Deus. E tem pessoas que oram. Nós temos que ter mesmo a sabedoria de Deus para sabermos por quem nós estamos orando. O Senhor já pode ter falado muito tempo com aquela pessoa, já pode ter dado muitas oportunidades. Eu já vi, queridos, já ouvi testemunho de pessoas, até pastores mesmo que pregam, já deram esse testemunho, que Deus usou eles para falar para aquela pessoa: te arrepende, confessa a Jesus, te arrepende dos teus pecados, Jesus quer te salvar, Jesus está te dando essa oportunidade. E a pessoa nem aí para o pastor. E no outro dia chegou a notícia que essa pessoa que Deus levou o pastor para ela, para falar: te arrepende dos teus pecados, ela morreu com vários tiros. Então, Deus, ele dá oportunidade sim. Mas lá em Isaías também diz, queridos, lá no povo também do Egito, uma hora o Senhor, queridos, ele se cansa. Lá em Isaías vai dizer, o Senhor, ele vira o rosto para essas pessoas, ele não vira só o rosto, ele vira a costa também para essas pessoas, que ele fala, chama e não obedece. Então, triste é o fim dessas pessoas, né? Então tem pessoas que realmente elas estão para fazer a maldade, totalmente a maldade, não são pessoas que querem se arrepender. Amém? Então, aqui, pés que se apressam a fazer o mal. Digamos aqui que é conseguinte dessa, né, pessoas que derramam sangue inocente. Coração que faz planos perversos. Pessoas que estão ali planejando. Tem gente que passa até a noite planejando fazer o mal e no outro dia acaba executando, né? A maldade que já está no coração. Como eu disse ontem, temos o exemplo de Caim. Já estava no coração dele a maldade, já estava no coração dele o plano para matar Abel, seu irmão, mas Deus o avisou que cabia a ele dominar o pecado que já estava na porta dele, mas infelizmente, né, o mal já estava dentro dele, Satanás já tinha ali tomado o coração dele, então ele executou aqui, desceu para cá e aí ele praticou, né? Testemunha falsa que profere mentiras. Muita vigilância. Quando nós olhamos para algo, olhamos para as pessoas, sem conhecer aquelas pessoas, e nós levantar uma falsa mentira contra a vida daquela pessoa, né? Porque só quem nos conhece é Deus. Quando nós abrimos a nossa boca, né, e nós lançamos falsas testemunhas contra aquela pessoa, falsa testemunha contra aquela pessoa, uma falsa mentira, que a gente nem conhece a vida da pessoa, e a gente está aí, né, lançando, proferindo mentiras contra a vida daquela pessoa. Eu já passei muito por isso, queridos. Talvez ainda passe, né, sabe lá o que pessoas não falam, não pensam, mas o importante é que hoje, queridos, hoje eu sou uma nova pessoa.
eu sou herdeira do reino, co-herdeira de Jesus Cristo, eu sou filha, eu sou a menina dos olhos do Senhor, né? E mesmo assim nós não deixamos, queridos, mesmo assim nós não vamos estar, queridos, aí bem escondidinho de pessoas que se levantam, pessoas que levantam falso testemunho contra as nossas vidas, né? Essa é a verdade. Infelizmente há, queridos, no meio cristão, há muito isso, né? Mas o Senhor, Ele é fiel para nos guardar. Deus, Ele tem ministrado sobre a minha vida. Sempre assim usou pessoas, e eu glorifico a Deus, porque Ele vai usar pessoas para Ele falar aquilo que Ele já tem te falado, ou aquilo que você não entende, mas que algo Ele já falou contigo em relação, né? Então o Senhor, Ele já usou pessoas para a minha vida, e o próprio Senhor já veio muito falar comigo, ministrar sobre a minha vida, né? Que muitas pessoas têm inveja da minha vida, né? Pessoas que me abraçam, né? Pessoas que se dizem servos do Senhor. Eu tive uma experiência uma vez que eu vou contar aqui, queridos, para vocês. Eu estava uma vez num propósito no monte com uma conhecida, para vocês verem como que Deus, queridos, ele faz da forma que Ele quer, Ele age como Ele quer. E essa pessoa, ela ainda não está muito assim firmada na presença do Senhor, né? Mas o Senhor está trabalhando na vida dela, e eu creio em nome de Jesus que ela vai ser uma pessoa muito firmada na rocha, Jesus Cristo. Mas o Senhor me deu uma ordem para me levar essa pessoa para o monte por 3 dias, 3 noites no caso, né? Para nós estarmos em propósito pela vida dela de oração. Então, queridos, numa madrugada, né? Eu não vou falar o local, não vou falar o nome da pessoa. Nenhuma das pessoas, né, na realidade, nenhum dos personagens. Mas, numa madrugada, quando foi no outro dia, tanto eu falei para ela, como ela contou a experiência dela, eu não sabia, né? Uma pessoa que não está assim, totalmente ainda firmada na presença do Senhor, e Deus deu essa experiência para ela, porque Deus faz como Ele quer, né? Então, quando nós fomos no outro dia para fazer a oração pela vida dela no monte, aí eu falei para ela o que tinha acontecido, né? Que numa madrugada eu estava dormindo e eu tive um sonho. Só que no culto anterior, né? Uma pessoa, uma líder também, pastora. Meu cabelo eu gosto muito de usar assim, como vocês estão vendo agora aqui. Eu estava em um determinado local dentro da igreja, e essa pessoa chegou no meu cabelo e fez mesmo assim, bem devagarzinho. E aí, queridos, eu tive um sonho, que eu estava dormindo assim, e eu estava com muito sono, muito sono, que eu não conseguia abrir meu olho direito. E eu via um demônio muito grande na minha frente, um demônio muito feio. Ele tinha uma mão e mais unhona muito grande. Eu não sei se vocês já assistiram, porque eu assistia, né, no tempo da minha inocência ali, que eu não entendia, né? Aquele, como é o nome? Arthur e os Minimóis, que chamou alguma coisa Beelzebub, né? Por aí, eu não me lembro bem. Mas ele era tipo aquele lá, aquela imagem, né? E ele estava bem na minha frente. Quando ele vinha com a mão assim, queridos, na minha direção. Bem, só que eu estava com tanto sono que eu não conseguia repreender. E aí ele fazia do mesmo jeitinho, né? Porque eu tô com a mão ao contrário. Mas ela veio assim, né? Pegou assim, ela veio começando daqui, pegou assim no meu cabelo, aí foi soltando bem devagarzinho. Desse jeitinho o demônio fez no meu cabelo, só que ele foi assim. Aí ele fez assim e ele já foi automaticamente se afastando de perto de mim. E aí eu contei assim para ela, né? Mas aí houve outra situação. E aí ela falou assim: Pri, eu tava com tanto sono, ela tava dormindo com o esposo dela. E ela disse assim que ela me via
de joelho, orando dentro do quarto dela. Ela me via dentro do quarto dela, ali de joelho, né? Não me lembro se ela falou que eu estava orando. Eu estava lá dentro do quarto dela de joelho. E aí ela disse que quando viu, eu não me lembro se ela viu alguma coisa também perto de mim. Eu sei que ela disse que com a pouca força que ela tinha, ela estava com tanto sono também, que ela conseguia levantar a mão dela e repreender, né? Ou ela orava por mim, já faz algum tempo isso. Ela orava por mim e foi exatamente, queridos, automático, nessa hora que ele saiu de perto de mim. Né? Houve uma conexão espiritual entre eu e ela por sonho. Nós estávamos em propósito de oração. E aí, quando eu fui ali, passou algum tempo, o Senhor ele já me trouxe, benzinho, a pessoa que tinha feito isso no meu cabelo, o espírito da inveja. O espírito da inveja é muito perigoso, queridos. Pessoa que tem inveja da gente, se a gente não ter vigilância. A gente precisa estar orando. A gente precisa estar orando muito para o Senhor guardar nossas vidas, porque tem pessoas que nos abraçam, tem pessoas que estão sorrindo com a gente, mas ela não aceita. Ela não te aceita. E o Senhor ele tem me revelado isso. O Senhor ele tem ministrado sobre a minha vida isso. O Senhor ele me mostra, queridos. O Senhor ele me mostra quando eu estou em oração. Porque Deus, queridos, ele nos ama. O Senhor, ele nos mostra que é para a gente entrar em oração pela nossa vida, entrar em vigilância pela nossa vida, ficar em vigilância com certas pessoas. E o Senhor, ele nos mostra sim. Nos mostra, queridos, que é para que a gente venha orar por nós, venha ter mais cuidado no que a gente vai falar com as pessoas, ter mais cuidado com o que a gente vai compartilhar com aquela pessoa. Evitar, queridos, evitar o máximo. Então, teve essa conexão entre eu e essa pessoa. O Senhor deu, né, ali. E aí o Senhor me trouxe automático, queridos. O Senhor me fez lembrar dessa pessoa que pegou no meu cabelo. Né? Pegou no meu cabelo porque o Senhor conhecia o coração dela, estava cheio de inveja, né? E o Senhor só confirmou comigo porque o Senhor já tinha me dado outros sonhos com essa pessoa. Então, o Senhor, ele nos guarda, queridos. Antes de eu gravar esse vídeo aqui, eu falo para vocês que os vídeos que eu gravo com a palavra do Senhor, eu oro antes, né? Eu oro, apresento a minha vida a Deus, né? Eu apresento a vida de vocês a Deus. Eu apresento ao Senhor a minha vida. Eu já vou fazendo uma oração de guerra pela minha vida. Por oração contrária, por inveja. E eu sei que o Senhor ele tem me guardado. Apesar do Senhor usar pessoas para me falar, né? Muita inveja. Teve uma época aí que eu sonhava assim com cobra, né? Mas... E aí, logo em seguida, o Senhor já me dava sonho assim. Eu tive uma vez queridos, que era tanto da cobra que me rodeava, que quando eu entrava assim num ramal, eu via cobra de todo tamanho. Eu começava por cobra pequena, dos dois lados que eu entrava. Eram vários tipos de cobra. Quando eu entrava, queridos, mas eu pegava aquelas cobras com a minha mão, eu rasgava elas assim. Eu arrancava primeiro a pele daquela cobra. Eu arrancava a pele e fazia assim, que ele jogava. E eu matava aquelas cobras com a minha mão. A autoridade, queridos. Então, o Senhor, ele nos dá poder e autoridade. Que o Senhor, queridos, para que nós venhamos a estar orando por nós. A estar orando pelos nossos. Porque não vamos, queridos, não vamos... ficar ali escondidinhos, não vai ter, queridos. Vai ter alguém sim. Vai ter alguém que vai querer se levantar, sendo usado pelo inimigo contra as nossas vidas. Inveja sempre vai ter contra as nossas vidas. Por isso a gente tem que estar firmado na palavra do Senhor. A gente tem que estar firmado no nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele guarda aqueles que buscam Ele. A palavra do Senhor diz assim, lá no Salmo 34, no verso 7, que o anjo, não são os, é o anjo do Senhor, ele se acampa ao redor daqueles que o temem. Quando nós temos temor ao nosso Pai, quando nós andamos em obediência, andamos debaixo da potente mão poderosa dele, queridos, ele envia o anjo dele para nos guardar. Então nós temos aí que tomar atitude,
ação de orar por nós, jejuar pelas nossas vidas, não ficar só orando, jejuando pelos outros, não. Nós, primeiramente, temos que orar por nós. Nós temos que jejuar pelas nossas... Eu sempre estou jejuando, queridos. Jejuando pela minha vida. Eu coloco a minha vida na presença do Senhor. Minha vida espiritual na presença do Senhor, com jejum e oração. Nós temos que estar, sim, jejuando pelas nossas vidas, orando pelas nossas vidas, guerreando, porque são armas espirituais que o Senhor nos dá. Amém? Então aqui, o que semeia discórdia entre os irmãos, também vai falar lá no livro de Tiago, né? No livro de 1 João, né? Vai falar também sobre amar os irmãos, não entrar em discórdia, a união dos irmãos. Amém, queridos? Eu deixo essa palavra para as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu tive aí essa experiência que eu falei para vocês, e a pessoa que estava comigo, que a gente estava em propósito de oração juntas, né? E aí o Senhor deu essa experiência para nós duas. Então o Senhor, Ele se revela para quem Ele quer. Ele faz como Ele quer, né? Ele faz da forma que Ele quer, para nos alertar do perigo que está ao nosso derredor, para que nós venhamos nos levantar e orar pelas nossas vidas. E aí, como aconteceu no meu caso, eu não conseguia, né? Eu estava com muito sono, não consegui repreender, mas a pessoa que estava comigo em propósito de oração, na madrugada que ela dormia, ela conseguia orar pela minha vida, e aquele demônio se afastava de mim, né? Ele nem chegou a pegar desde aqui de cima, porque ele não conseguiu, já veio só na pontinha, porque era no momento que ela orava, que ele já ia se afastando de perto de mim. Então, a gente tem que ter muita vigilância, queridos, com a inveja. Pessoas invejosas, não está estampado na cara das pessoas inveja, não está escrito na testa delas inveja, mas o Senhor, Ele conhece o coração de cada um de nós. Então, nós temos que ter vigilância, né? Às vezes, eu já me deparei algumas vezes com pessoas, eu com o olho fechado orando, quando eu abro, tem pessoas, né? Já aconteceu muito isso comigo, me olhando dos pés à cabeça, em lugares que eu fui já, assim, visitar, ministério, né? Pessoas me olhando de cara feia, dos pés à cabeça, queridos. Pessoas com coração sujo, pessoas com coração cheio de lepra, pessoas com coração nojento, precisando de ser trabalhado por Deus, mas não se permite ser trabalhada por Deus. Pessoas que não se permitem ser trabalhadas pelo Espírito Santo de Deus, são pessoas que estão ali cheias de sujeira no seu coração, cheias de imundícia, querendo passar aquela imundícia para os outros. Mas nós que buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, nós que obedecemos ao nosso Senhor, nós que buscamos sim uma transformação, nós que nos permitimos ser transformados pelo nosso Senhor, o Espírito Santo de Deus, queridos. Nós, queridos, somos guardados e nós passamos a essência do Espírito Santo de Deus para o nosso próximo. Amém? Em nome de Jesus, eu deixo essa palavra. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite. Amém? Em nome de Jesus.